Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Beleza. Hoje tá funcionando esse negócio, graças a Deus. Bom dia, Sérgio. Você descobriu qual foi o problema ontem? Rapaz, eu liguei para a Mônica. Ela falou que de vez em quando acontece isso aí no Zoom. É problema do Zoom mesmo. Ele para de. Eu filmei aqui para ela a tela porque eu agendei a reunião. Agendei duas vezes, né? Lembra que eu mandei dois convites? Eu pensei que pudesse ter preenchido alguma coisa errada na hora que eu fiz aqui a programação da reunião. Mas não foi não, tava tudo certo. E aí eu filmei e mostrei para ela, mandei o vídeo para ela. Na hora que eu clicava para abrir a reunião, não conectava, o Zoom não conectava e não abria. Ela falou que já teve esse tipo de problema também, quando estava fazendo a reunião com professores. E só que no caso dela voltou logo depois. O meu ficou ontem o dia inteiro. Eu fiquei tentando aqui a tarde toda. Desinstalei, instalei o Zoom novamente e não funcionou. Ficou até de noite. Quando foi umas 10h30 da noite, foi que ele voltou a funcionar. E aí voltou a funcionar do nada, voltou a funcionar normalmente. Eu fiquei testando, né, fazendo, agendando a reunião, teste para poder ver se funcionava. Aí ontem à noite eu já tinha até preparado tudo no computador da minha esposa, que eu falei, ó, qualquer coisa eu entro na conta dela e dou aula para os meninos, vai aparecer lá o nome dela, mas aí eu mando uma mensagem para os meninos avisando que eu estava usando a conta dela, porque a minha tinha parado de funcionar. Mas graças a Deus voltou a funcionar ontem à noite. 10h30 da noite voltou a funcionar normal. Eu já dei aula hoje pro primeiro ano, estava normal. Espero que a nossa aqui também esteja beleza. Tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Tá Travando tranquilo um pouco aí? às vezes, mas dá para ouvir normal. Beleza. Então, olha só. Bom dia, professor. Bom dia, querida. Deixa eu dar bom dia para todo mundo aqui. Bom dia a todos, que eu estava aqui conversando com o Pedro. Bom dia para todo mundo. Meus Bom dia, queridos, professor. ontem vocês viram que eu tive um probleminha no Zoom, tá? Mas a gente vai ver uma data aí, um horário que vocês estejam mais tranquilos, porque eu sei que vocês também estão cheios de avaliações, de atividades para fazer, porque está chegando aí o final da unidade. Mas a gente procura o melhor horário para vocês aí, para a gente poder repor essa aula, tá? Deixa eu ver aqui. Ontem eu não dei a aula, mas eu mandei essa aula teórica aqui. Postei lá no Eclass, não sei se vocês viram. Eu nem mandei mensagem para avisar vocês, porque eu passei o dia todo mexendo com esse computador e com esse Zoom para ver se consertava, se dava jeito. E aí acabei esquecendo de mandar uma mensagem, mas eu postei essa aula teórica lá, tá? Sobre acústica, para poder auxiliar vocês aí no estudo de vocês. Essa aula de acústica tem basicamente o que a gente falou lá, a parte introdutória de ondas, tá? Ondas sonoras, aquela faixa de frequência audível, aquelas características de frequência de animais, velocidade do som, a fórmula, tá? E aí entra na parte que a gente começou a falar também dos fenômenos, reflexão do som, tá? Eco e reverberação, uso do sonar e radares, ultrassonografia, que teve um colega também, não sei se foi Pedro, quem foi que perguntou com relação a isso. Então, veja bem, essa aula de hoje nós iremos dar continuidade às ondas sonoras, tá? Eu falei para vocês do som e paramos nas qualidades fisiológicas do som. Então, falei de intensidade, altura e timbre, tá? Paramos no timbre. No finalzinho da aula, eu expliquei para vocês que o timbre é como se fosse uma identidade da voz, tá? Da pessoa. Nós temos três características que são únicas.
tá? Nenhum ser humano possui essas características iguais a outro ser humano. São únicas, mesmo que você tenha gêmeos idênticos, você não terá essas três características idênticas. São três características que serão diferentes, mesmo que você tenha irmãos gêmeos idênticos. Primeiro, vocês já sabem que é a impressão digital. Segundo, é o fundo do olho. O fundo do olho de qualquer pessoa também é único, tem um desenho único. E o terceiro é o timbre, aquela conformação que a onda sonora emitida por sua voz gera, tá? Então, para isso nós temos um exame grafológico que registra, parecido com um eletrocardiograma, a curva dessa onda sonora, né, delimitando o seu timbre. Então, por mais que você consiga imitar, chegar próximo ao timbre de outra pessoa, você jamais vai conseguir reproduzir igualzinho aquela curva. Então, sempre vai ter uma Professor, diferença. Sim, pode falar, Ju. você poderia repetir de novo, por favor, porque tá travando aqui. Travando? Peraí. Olha só, eu disse que. Ah, tá. Eu vou desligar a câmera aqui para ver se é a minha internet, mas a minha aqui está acusando que está normal. Mas eu vou, de qualquer forma, desligar a câmera para ver se melhora, tá? A transmissão aí para vocês. Mas pode abrir o microfone e me perguntar aí. Se tiver qualquer interrupção novamente. Deixa eu voltar aqui. Sim, então vamos lá. Repetindo, na última aula eu falei de qualidades fisiológicas do som. Aí eu falei de altura, intensidade e timbre, tá? Estou falando do timbre. O timbre é uma característica única que a pessoa possui. Então, o que acontece? Nenhuma pessoa vai ter o timbre igual a outra, certo? Toda pessoa possui um timbre único. Então, nós temos aquela curva que determina as características do som. Aquela curva, ela é única para cada pessoa. Ninguém consegue imitar ou reproduzir o mesmo timbre de outro. Por mais parecido que você consiga fazer, jamais vai ser igual. Por isso que nós temos aquele exame grafológico que eu disse para vocês que parece um eletrocardiograma. O que vai acontecer? Você vai ter uma característica única para cada pessoa. Aqui, ó. Então, por exemplo, uma pessoa emitindo um som qualquer, aqui no caso a voz emitindo a letra A, ela vai ter essa curvatura aqui, esse gráfico demonstrando o timbre dela, certo? Se você mandar outra pessoa gritar a letra A, essa conformação da onda vai ser diferente. Se a pessoa tentar imitar, ela pode até chegar a essa curvatura aqui parecida, mas ela vai ter um momento que ela vai ter uma diferença. Jamais ela vai conseguir reproduzir igualzinho. Ela pode chegar próximo e até igual em alguns pontos, mas vai ter pontos que vão ter diferenças. Então, esse exame grafológico, ele consegue identificar se a voz é daquela pessoa ou não. Vocês já devem estar cansados de ver na televisão a Polícia Federal bota escutas e grava a voz da pessoa. E aí, se ele comete algum crime, algum delito, normalmente eles fazem isso com políticos, né? E aí eles precisam fazer o exame grafológico. Por quê? Porque senão ele pode estar incriminando uma pessoa que não foi culpada. Você já imaginou, por exemplo, Silvio Santos? Vou pegar como exemplo Silvio Santos. Silvio Santos, vocês já viram
a quantidade de pessoa que imita a voz de Silvio Santos. Então, imagine que Silvio Santos estivesse sendo investigado pela Polícia Federal e aí alguém imitasse a voz de Silvio Santos e conseguisse reproduzir exatamente o mesmo timbre dele, porque tem milhares de pessoas imitando a voz dele e a voz fica bastante parecida com a dele. Porém, no exame grafológico, vai ter uma diferença no timbre e eles vão conseguir identificar que não é a voz realmente de Silvio Santos, é alguém imitando a voz dele, porque o timbre dele é único, só ele consegue emitir a onda com aquela curvatura, com aquela determinada intensidade e frequência. Ok? Você pode igualar a intensidade, igualar a altura, mas jamais vai igualar o timbre. O timbre é uma característica única daquela pessoa, no caso aí do Silvio Santos. Beleza? Então, só para finalizar o que a gente tinha explicado naquela aula. Bom, entendido isso, qualidades fisiológicas do som, a gente parte para os fenômenos que o som pode sofrer. Eu disse para vocês que o som ele é uma onda e, consequentemente, ele sofre os fenômenos que nós já havíamos explicado para vocês quando eu falei da luz. Então, explicamos reflexão e refração da luz. O som ele também sofre reflexão e também sofre refração, tá? Mas existem alguns detalhes, algumas características que são peculiares do som. Desculpe, o som ele reflete, tá? E o som refletido ele cria um fenômeno. Esse fenômeno ele pode ocorrer de duas formas. Então, você bate aqui, por exemplo, um tambor diante de uma parede. A onda incide na parede, reflete e volta para a fonte que emitiu esse som. Eu entro num apartamento vazio, completamente fechado e grito uma palavra. O que vai acontecer? O som ele sai da minha boca, se propaga pelo ar, ele bate nas paredes do apartamento e reflete, voltando. E aí eu vou ouvir esse som refletido. Esse som refletido é chamado de eco, tá? Então eu ouço nitidamente a palavra que eu emiti refletindo, voltando um certo tempo depois que eu emiti essa palavra, certo? Então isso daí é o eco. Então o eco é um fenômeno que conseguimos ouvir nitidamente o som refletido em algum obstáculo, ou mais de uma vez sucessiva. Isso vai ocorrer quando? Isso vai ocorrer quando nós temos um apartamento vazio, uma caverna, por exemplo, tá? E aí você emite o som e, consequentemente, você vai ouvir o eco. Nosso ouvido só consegue distinguir dois sons sucessivos no intervalo de tempo igual ou maior a 0,10 segundos. Então, 0,1 segundo, você consegue ouvir os sons distintos. Se o intervalo de tempo for menor do que isso, você não vai conseguir diferenciar o som. Como a velocidade do som é de 340 metros por segundo no ar, tá? Nós temos que a distância de ida e volta é de 34 metros. Assim, uma pessoa consegue ouvir o eco de sua própria voz se ela estiver afastada pelo menos 17 metros do obstáculo. Se ela estiver numa distância menor do que 17 metros, o tempo vai ser menor do que 0,10 segundos e ela não vai conseguir ouvir esse eco, tá certo? Porém, você pode ouvir o som refletido numa velocidade que esse som, a depender da distância, vai se sobrepor. Então, você tem uma sobreposição do som. Isso já é um fenômeno diferente chamado reverberação. Então, o que é o eco? O eco é a reflexão do som, quando você ouve nitidamente a palavra que você emitiu. E a reverberação? A reverberação é quando o som refletido ele se sobrepõe ao som que está sendo
refletido anteriormente ou que está sendo emitido. Então, um som se sobrepõe ao outro, tá? Então, quando você ouve o eco, por exemplo, você grita a palavra casa, 0,1 segundo depois você vai ouvir casa, certo? Reverberação é como se você gritasse casa e depois você vai ouvir casa, za, 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 casa, za, za. Então o som está se sobrepondo, o som que está refletindo está se sobrepondo ao som que ainda está sendo emitido ou ao outro que refletiu anteriormente. Esse fenômeno é chamado de reverberação. Então, eco é uma coisa e reverberação é outra. Porém, nos dois casos, o fenômeno é de reflexão do som. Tá ok? Está lá no resuminho que eu enviei para vocês. O sonar, que a gente já falou, que é o aparelho que você tem nos navios e submarinos que emitem ultrassons, tá? Eles batem no obstáculo, reflete, e essa reflexão é captada de volta pelo submarino, indicando que ali tem um obstáculo, tá? E aí você pega essa reflexão e consegue identificar que tem um objeto lá embaixo, e aí você consegue desviar desse objeto, tá? O radar, o mesmo princípio, tá? Emite uma onda e observa o reflexo, porém ele trabalha com ondas eletromagnéticas e não onda sonora. Então, botei aqui só como ilustração para vocês saberem que existe essa diferença. Então, a gente não estuda, não fala nada de radar aqui, eu só citei porque a gente está falando de onda sonora. E aí o radar trabalha com onda eletromagnética, onda luminosa. A ultrassonografia que coloquei aqui, só para esclarecer que o colega tinha perguntado lá na outra aula. Então, ecografia, ultrassonografia são métodos diagnósticos que permitem a utilização desse reflexo da luz, desse retorno, tá? Do movimento dos órgãos. Isso daí vai ser transferido para um tradutor, e esse tradutor ele pega esse reflexo e transforma eletronicamente em imagem, ok? Então esse resuminho tá lá no Eclass lá para vocês. Vocês podem depois pegar, dar uma lida. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Beleza? Bom, Beleza. voltando aos fenômenos, tá? Então falei do timbre, beleza? E aí a gente vai para a parte dos fenômenos que eu quero mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu localizar aqui. Isso. Bom, então falei da reflexão. Então a reflexão pode ser o eco ou reverberação, tá? E agora o outro fenômeno que a gente vai ver de onda sonora, então é a ressonância, tá? Então essa já é uma característica específica da onda sonora. Então onda sonora ela pode apresentar um fenômeno chamado de ressonância. O que é ressonância? Ressonância é quando você consegue, através de uma fonte, uma frequência igual à frequência de um outro objeto. Então, por exemplo, eu não toco nenhum instrumento, mas quem toca aí sabe que você pode afinar, por exemplo, um violão utilizando, não sei, um afinador, utilizando uma corda e a outra do violão, né? Então você tem a nota dó em uma corda, a nota dó na outra corda. Quando o violão está afinado, se você tocar a nota dó numa corda e pressionar a outra para gerar a nota dó, se o violão estiver afinado, você bate em uma corda, a outra corda vai vibrar também automaticamente. Por quê? Porque ela vai entrar em ressonância com a primeira corda, que está emitindo a mesma nota que ela, certo? Então, ressonância é isso. Quando você emite um som e esse som tem uma frequência que é uma frequência exatamente igual à frequência do receptor.
Então, por exemplo, quando uma cantora consegue emitir um grito, e esse grito é capaz de fazer com que uma taça de cristal quebre. Então, esse fenômeno é um fenômeno de ressonância. Por que a taça de cristal vai quebrar? A mulher, ela gritou, a cantora gritou, e emitiu um som numa frequência que atingiu a mesma frequência de vibração das partículas do cristal. E aí, o que vai acontecer? Ela vai fazer, através do som, as partículas do cristal vibrarem mais, porque é interferência, que nós já falamos para vocês, um som vai interferir no outro, e aí ela vai vibrar mais a partícula das moléculas do cristal, que é uma estrutura sólida, e inevitavelmente essa estrutura vai se romper. Então, a partícula do cristal ela vai se partir por causa da ressonância, do aumento da frequência, quando você emitir o som com a mesma frequência dessas moléculas, ok? Aqui uma curiosidade, nos Estados Unidos, uma ponte sobre o Estreito de Tacoma, logo após ser liberada ao tráfego, começou a balançar sempre que o vento soprava um pouco mais forte. Então ela já apresentava certa instabilidade. No dia 7 de novembro de 1940 aconteceu a ressonância. Inicialmente, a ponte começou a vibrar em modos longitudinais, isto é, ao longo do seu comprimento. Então, ela começou a distender e comprimir aqui, né, ao longo do seu comprimento. E logo apareceram os chamados modos torsionais, ou seja, ela começou a torcer, a girar, por causa dessas vibrações, nos quais a ponte balançava para os lados e ia se torcendo. Na ressonância, a amplitude desses modos aumentou de tal forma que a ponte não suportou e acabou desabando. Certo? Então, houve a ressonância também na ponte e, consequentemente, ela acabou torcendo e desabou. É só uma curiosidade aí para vocês. Aqui o que eu falei para vocês, tá? De uma cantora, uma voz qualquer de uma cantora, capaz de quebrar uma taça de cristal. Aqui ele está falando de um pedaço de vidro, um copo de vidro. Aí já é mais difícil, né? Porque você vai precisar de uma frequência maior. O cristal, ele é mais fino, então as partículas são mais sensíveis à vibração, então fica mais fácil, tá? Então a intensidade aqui sonora próxima de 105 decibéis, a cantora conseguiu quebrar, ok? Bom, a partir desse fenômeno de ressonância e interferência que nós já explicamos, vou explicar aqui o princípio de funcionamento do micro-ondas, tá? Então, micro-ondas, eu já disse em sala de aula para vocês que ele não esquenta o alimento, tá? O micro-ondas, ele não fornece calor para o alimento. Não é igual um forno elétrico ou um forno a gás. O forno a gás e o forno elétrico através de uma resistência e o forno a gás através da chama do fogão, ele transfere calor, energia calorífica para o alimento. Então ele aquece o alimento, tá? O micro-ondas não. O que o micro-ondas faz? Eu já disse para vocês que o micro-ondas, através exatamente dessas micro-ondas, dessas ondas que tem um comprimento de onda pequeno, elas atravessam o alimento e fazem com que as moléculas de água que constituem o alimento vibrem. E esse aumento de agitação molecular é que vai gerar o aquecimento do alimento, certo? Então, o micro-ondas foi inventado pelo engenheiro Percy LeBaron Spencer e começou a ser utilizado por volta de 1946. O componente mais importante do micro-ondas é o magnétron, que gera exatamente a micro-onda. A micro-onda, ou as micro-ondas, são ondas eletromagnéticas com frequências de 2,5 GHz. Tá? 1 giga é 1 bilhão de hertz. Ok? 1 vezes 10 a 9 hertz. Então, estas ondas, especificamente nessa frequência, possuem uma propriedade interessante. Elas são absorvidas pela água
pelos açúcares e lipídios, que são moléculas de gordura. Se a molécula for sujeita a um campo elétrico, ela irá orientar de acordo com a direção do campo aplicado. Se a gente aplicar um campo elétrico fixo, a molécula irá se orientar apenas uma vez, estabilizando. Então é interessante que a gente bota um campo variável, que varia com o tempo, ele troca de sentido rapidamente com a frequência elevada e a molécula vai ficar oscilando continuamente. Então, as ondas passando pelas moléculas de água no alimento fazem com que elas oscilem, vibrem rapidamente. Uma molécula sozinha não encontra resistência ao movimento, conseguindo orientar-se rapidamente na direção do campo elétrico. Porém, se ela estiver na presença de outros, como está dentro do alimento um conjunto de moléculas, uma molécula vai encontrar resistência em se alinhar com a outra, atritando. E esse atrito, esse choque, é que vai gerar o calor. Então, quanto maior a frequência de onda eletromagnética aplicada, mais rápido vai ser o aquecimento, né? Como todo alimento contém água, a exposição a micro-ondas faz com que esse alimento se aqueça. No caso de materiais como plásticos, pratos, eles não se aquecem como os alimentos porque estruturas são apolares, então elas não polarizam, não criam a separação de cargas elétricas que a gente vai ver lá no terceiro ano quando a gente falar de eletricidade. Então, como ela não cria separação de cargas elétricas, ela não vai movimentar dentro desse campo elétrico ou campo magnético. E a molécula vai ficar parada, não vai aquecer. Ok? Então, assim que funciona o micro-ondas. Bom, o outro efeito que o som sofre, que eu quero passar para vocês, é o efeito Doppler. Mas antes, deixa eu ver se eu acho aqui, faltou um fenômenozinho que é deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Peraí. Difração, achei. Então, um outro fenômeno que o som possui é a propriedade chamada difração. Então, observe, nós vimos que o som ele sofre reflexão, refração, interferência, certo? E agora nós estamos falando de difração. Que fenômeno é esse? Difração é o fenômeno no qual o som possui a capacidade de contornar obstáculos, tá? Então, o som, diferente da luz, ele pode contornar obstáculos. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma parede e essa parede ela tem duas aberturas. Uma abertura menor e uma abertura maior, como se fosse uma porta. Se eu grito aqui, o som ele vai vir se propagando, vai passar pela porta e vai se distribuir aqui ao redor. E se ele passar pela fechadura, ele também vai contornar e passar através da fechadura. Ok? Isso quer dizer o quê? Que se eu grito aqui, apesar de ter a parede aqui e a porta aqui, se eu estiver aqui nesse canto da parede, eu estiver nesse canto aqui, eu vou ouvir o som que vai passar pela fechadura ou pela abertura da porta. Então, esse fenômeno é um fenômeno chamado difração. Tá? Se for um feixe de luz, o feixe de luz não sofre essa difração. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu ligo uma lanterna aqui, a lanterna passa, o feixe de luz passa pela fechadura, ele pode até ter um ângulo de abertura aqui na projeção, e ele vai se projetar aqui. Ele não vai conseguir iluminar quem está desse lado na parede. A mesma coisa ocorre na porta. Então, se eu ligo uma lanterna aqui, a luz da lanterna vem e se propaga aqui nessa direção, e se eu estiver desse lado aqui da parede, ela não vai conseguir me atingir. Então, a luz, o feixe de luz, ela não vai sofrer difração como a onda sonora sofre. Então, grito, mesmo que eu esteja aqui no canto da parede, o som ele vai sofrer difração e vai atingir o canto da parede aqui onde eu estou e eu vou acabar ouvindo esse som, tá? A difração ela vai depender dessa abertura, tá? E do comprimento de onda. Então, o que vai acontecer? Quando você tem
um comprimento de onda maior, você consegue uma maior difração. E a relação do comprimento de onda com a abertura tem que ser essa daqui, ó. Se você divide deixa eu aparecer aqui. Se você divide o comprimento de onda pela fenda, quanto mais próximo for, maior for essa razão, maior vai ser a difração, certo? Então, a difração, ela depende do comprimento de onda e depende do tamanho da abertura. Então, se você quer acentuar a difração, você aumenta o comprimento de onda e diminui a largura do orifício, ou diminui a largura do orifício. Tanto faz um ou outro. Quando você aproxima um do outro, você consegue a maior difração. Beleza? Interferência, já falei para vocês. Depois eu vou falar de interferência da luz. Deixa abrir aqui, voltar para o que eu quero, que é o efeito Doppler. Aí. Bom, então o último fenômeno que a gente vai estudar de acústica é o efeito Doppler. Esse efeito aí, ele é bastante cobrado, tá, gente? Então eu trouxe até uma questãozinha do Enem, se não der tempo de mostrar hoje, na próxima aula, nessa aula que a gente vai repor, vou mostrar. Então ele é bastante cobrado, por isso que ele tem uma atenção especial. Existe uma fórmulazinha e ele é explicado até por último para destacar. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma variação de frequência audível quando a gente tem o movimento do observador ou da fonte que emite o som. Por exemplo, estou parado no passeio e, de repente, uma ambulância começa a se aproximar. À medida que a ambulância se aproxima de mim, eu tenho a impressão que a sirene fica cada vez mais alta. Quando ela passa por mim e vai se afastando, eu tenho a impressão que a sirene vai ficando, o som da sirene vai ficando cada vez menor. Não é assim que ocorre? Porém, gente, a sirene, ela emite um som com uma frequência única. Então, o som não fica mais alto ou mais baixo. Ele tem a mesma frequência. É a frequência que a sirene está emitindo. E porque quando eu aproximo, eu tenho a impressão que o som fica maior, e quando se afasta, eu tenho a impressão que o som fica menor. Exatamente por causa do efeito Doppler. Então, você tem uma variação da frequência percebida quando você tem um movimento do observador ou da fonte. Nesse caso aqui, eu estou dando exemplo do movimento da fonte. Eu estou parado, então o observador está parado no passeio, a ambulância vem, se aproxima e depois afasta. Mas o contrário também ocorre. Imagine que tem um carro com som ligado e eu estou caminhando pela rua. À medida que eu aproximo do carro, o som vai ficando, eu tenho a impressão que o som vai ficando cada vez mais alto. À medida que eu afasto, eu tenho a impressão que esse som vai diminuindo. E na realidade o som está emitindo lá a mesma frequência. Então, esse efeito, essa variação de percepção é chamada de efeito Doppler. Tá? Então, o que nós temos? O observador em repouso e a fonte em movimento, como foi o caso da ambulância que eu falei para vocês. A fonte aproxima-se do observador, O1. Haverá um encurtamento aparente do comprimento de onda. Ó. O comprimento de onda vai ficar aparentemente menor em relação ao normal. Isso por quê? Por causa do movimento. Tá? A frequência percebida pelo observador vai ser maior do que a frequência real da fonte. Então, você tem a impressão que o som está aumentando cada vez mais. Ok? A fonte depois se afasta, como é no caso de O2. Então, ele passou pelo indivíduo O2 e vai, observador 2, e vai se afastando. Então, haverá um alongamento aparente do comprimento de onda, por causa do movimento do carro, tá? da fonte emissora. E aí a frequência percebida vai ser menor do que a frequência real. Então, nós temos aí uma frequência aparente. Quando o observador e a fonte se aproximam, a frequência vai ser maior do que a real. Quando eles se afastam, a frequência será menor do que a real.
A mesma coisa ocorre ao contrário. Se o observador está em repouso e a fonte em movimento. Então, o observador está parado, tá? Haverá um maior número de encontros de frentes de onda do que se ele estivesse parado. Então, se o observador O1 estiver se locomovendo em relação à fonte, então ele vai se locomovendo em relação à fonte, o que vai acontecer? Ele vai ter uma frequência maior do que a normal, o som vai ficando com uma frequência maior. À medida que ele se afasta, mesmo que seja a fonte que esteja parada, não vai alterar, você vai ter também encontros diferentes de ondas menores, em menor número. E aí, consequentemente, você vai ter a impressão que o som está diminuindo, a frequência percebida será menor. E aí, o que Doppler fez, além de descobrir isso? Ele fez a relação matemática disso daí. Então, existe uma fórmula para você calcular a frequência que é percebida, que é diferente da frequência real. Então, a frequência aparente, nós chamamos de frequência audível, é a frequência que o observador escuta. Então, a frequência aparente é a percebida pelo observador. Ela vai ser calculada em cima da frequência real, da velocidade do som e da velocidade do observador e da fonte. Então, nós temos essa equação, F' igual a F vezes V mais ou menos VO sobre V mais ou menos VF. VO é velocidade do observador e VF é velocidade da fonte. O sinal, mais ou menos, tem uma convenção. Se você aproxima a fonte e o ouvinte, mais no numerador e menos no denominador. Se você afasta a fonte e o ouvinte, é menos no numerador e mais no denominador. Então, você vai colocar aqui mais ou menos, menos ou mais, de acordo com essa convenção aí. Tá? A fonte está se aproximando do ouvinte, você usa mais no numerador e menos no denominador. Se a fonte está afastando do ouvinte ou vice-versa, é menos em cima e mais embaixo. Então, menos no numerador e mais no denominador. Ah, professor, se o observador estiver parado, então aqui é zero, vai ficar V sobre V menos mais ou menos VF. E se for a fonte que estiver parada, aqui é zero, vai ficar V mais ou menos VO sobre V aqui embaixo. Beleza? Então, dessa forma, essa fórmula aqui é a equação para você calcular o efeito Doppler. É a fórmula do efeito Doppler. Tá? Tranquilo, meu povo? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Tá de boa? Bom, nós temos aqui uma questão do Enem. Nosso tempo vai acabar, 1 minuto e pouco. Eu não sei se vai dar para analisar, mas vamos tentar aqui. Então, uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima do observador O em repouso. A sirene emite um som com a frequência constante, a frequência audível. O desenho ilustra a frente de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda detectada em função do tempo FO, antes e depois da passagem da ambulância. Então, você observa aqui está vindo o observador, a ambulância, como eu mostrei naqueles slides, a frequência aqui vai sendo captada em maior intensidade. À medida que ele passar, ela vai diminuindo a intensidade, porque vai aumentando o espaço das frentes de onda. Então, qual gráfico apresenta a frequência que foi detectada pelo observador? Então, você tem 5 gráficos aí, ó. A aqui é a frequência real, a frequência emitida pela ambulância, e O é a frequência observada. Então, quem sabe o princípio do efeito Doppler consegue responder. Quando você aproxima, o que vai acontecer? Você tem uma frequência maior. Quando você afasta, você tem uma frequência menor percebida. Logo, a resposta correta vai ser a letra D. Ó. A frequência real é essa. A frequência observada quando aproxima é maior. Depois que passa, essa frequência observada fica menor. Resposta correta, letra D. Certo? A frequência real ali é quanto, professor? Frequência real é SFA aqui, ó. A frequência que é a real, ela é constante. A observada, ela aumenta à medida que Entendi. aproxima
Quando passa pela sua frente é a real mesmo, e à medida que afasta, a frequência audível vai observada, vai diminuindo. Entendeu? Por isso que o gráfico é dessa forma aqui.